Então, nós estamos analisando as revoluções inglesas. Nós vimos que já temos a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, e deu para perceber também que a Revolução Inglesa, no sentido econômico, no sentido do quando ela aconteceu, seja puritana, seja gloriosa, ela teve um caráter muito mais religioso do que propriamente um caráter social. Não se fala muito da participação do povo na Revolução Inglesa, né? E talvez a não participação do povo tire um pouco essa característica social da Revolução Burguesa. Mas a gente tem que lembrar também que o processo das revoluções burguesas não é para envolver o povo. O povo será envolvido se for utilizado como uma massa, né, de principalmente manobra, para potencializar aquilo que a própria coroa inglesa quer, ou aquilo que os próprios burgueses querem, na verdade. Então isso tem que ficar muito característico, né, na nossa mente. Até porque muitas ações que a Inglaterra já fazia já colocava a sociedade mais pobre numa situação bem difícil, né? Nós vamos analisar uma delas aqui. Por quê? Porque uma vez a Inglaterra fazendo a revolução política, que é essa revolução que a gente chama de revolução social, ainda que na Inglaterra seja com caráter mais religioso, ela consegue criar, né? Ela consegue dinamizar, ela consegue vislumbrar um novo caminho. Ela consegue vislumbrar uma nova proposta, né? Ela consegue vislumbrar uma nova postura diante de todo o cenário econômico, e é por isso que ela vai fazer primeiro a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial que acontece no planeta aconteceu na Inglaterra. E por que, Anderson, na Inglaterra? O primeiro motivo nós já temos. Por que a Inglaterra? Porque ela foi a primeira a fazer a Revolução Liberal. E a Revolução Liberal, ela vai diretamente de encontro aos ideais da burguesia, né? A Revolução Liberal tira um pouco, né, da concentração do poder que existe no rei e coloca esse poder mais aberto, né, mais discursivo aí. Então você tem a Revolução Liberal. Além disso, você tem a Reforma Religiosa. A Reforma Religiosa, ela também compreende, ela combina? Sim, porque quando você faz reforma religiosa, olha que legal, a Reforma Religiosa deixa a religião, presta atenção, mais liberal. E aí é uma coisa que vocês podem discutir em outras encarnações, né? Religião é religião desde que o mundo existe, mas tem como ser uma religião mais liberal? Acho que tem. Tem igreja que a menina não pode usar calça, tem igreja que a menina pode usar minissaia, tem igreja que a menina não pode pintar unha, usar batom, na outra igreja pode, então tem diferença. Então, ou seja, a religião mais liberal. A religião mais liberal ela atrai mais fiéis porque ela coloca menos medo no fiel. Como assim, professor? Gente, você pode ter dinheiro e pode ir para o céu. Quem disse que você não pode? Religião mais liberal, tá? Uma outra questão que a indústria aqui, ó, que a Inglaterra vai sair, é a própria lógica do mercantilismo, que deu, num primeiro momento, condições para acúmulo primitivo de capital. Lembra que no mercantilismo a Inglaterra aplicava um conceito que naquela época já era interessante. Que conceito que era esse, Anderson? A Inglaterra já aplicava o conceito de comercialismo. Ou seja, ela já gerava a necessidade. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, que o fato de você vender mais gera a necessidade de produzir mais. Ou seja, o objetivo aqui então nunca foi vender mais no sentido assim, vamos fazer uma indústria ali? Não. Só se criou a indústria porque precisava de produzir mais, porque tinha muito comprador. Então, o que gera a Revolução Industrial é a necessidade de aumentar a produção. E a Inglaterra tinha essa necessidade. Uai, Anderson, mas como assim? Lembra que a gente acabou de falar, né? Em um outro momento, sobre os atos de navegação. Os atos de navegação, quando a gente observa aqui, os atos de navegação, eles prometem, eles expandem o comércio, né? Os atos de navegação são responsáveis pelo aumento da quantidade de produtos que a Inglaterra vendia. Então, os atos de navegação, ele potencializa a Inglaterra. Potencializou o comércio inglês. Eu estou sendo redundante aqui, falando várias vezes a mesma coisa, para vocês não esquecerem. É porque as coisas elas fazem sentido histórico, né? A gente não pode ficar preso no tempo acreditando que as coisas elas não acontecem por um objetivo. Por exemplo, vocês estão acompanhando aí nesse exato momento as questões ligadas aí à questão de Israel, da Palestina, etc, etc e tal. Pois é.
Essa questão de Israel, Palestina, não é uma coisa que está agora, não é um foguinho que pegou lá agora. Isso aí é uma coisa que começa no século 3 depois de Cristo, para vocês terem uma ideia. Quando os hebreus foram expulsos da Terra Santa. E aí nasceu o islamismo, né? E aí vem carregando um monte de situações, tá? A história, ela vai traçando, ela vai trazendo para a gente algumas questões que são importantes da gente considerar. Bom, e o outro fator que leva a indústria, né, ou leva a Inglaterra a ser a primeira potência, são os fatores naturais. Como assim, professor? A gente poderia até enumerar, né? A gente fosse pegar aqui, ó, fator 1, fator 2, fator 3, fator 4. 4 motivos do que a Inglaterra foi pioneira, né? O fator 4 aqui são os motivos naturais. Como assim, professor? Ela era rica em ferro e ela era rica em carvão. Bom, e o que isso tem a ver, pessoal? Ferro vai gerar a máquina. Carvão vai gerar o quê? A energia da máquina. A primeira máquina é movida a vapor. Então, olha só, se eu já tenho a matéria-prima para fazer a máquina, caminho andado. Bom, fiz a máquina. E além de ter a matéria-prima que faz a máquina, eu não dependi de ninguém para movimentar a máquina. Eu já tenho a energia, o carvão. Ai, professor, mas ninguém faz máquina e nem transforma carvão em energia sem grana, não. Pois é. Para isso, ela usou o que nós chamamos de capital primitivo. O que é capital primitivo, Anderson? Dinheiro que ela arrecadou ao longo do seu processo comercial ali, ó. Ao longo do mercantilismo, comercialismo que ela aplicou. Então, ela pegou dinheiro e investiu no ferro. Então, vamos pensar. Pega o dinheiro e investe no ferro. Dinheiro no ferro. Sem brava, hein, gente? Pega dinheiro e investe no carvão. Então, automaticamente, eu tenho o capital primitivo investido nos dois lugares, gerou o quê? A máquina. A máquina é a essência da lógica de aumentar a produção no menor espaço de tempo. E tem uma outra coisa além disso, que a gente pode elencar aqui na questão do fator natural. A produção da matéria-prima que vai ser utilizada na máquina, que é a lã. Isso saiu de onde, Anderson? Essa produção foi aumentada devido às leis de cercamento. Os enclausures, como eram conhecidos na Inglaterra. As leis de cercamento inglesa, elas reservavam a maior parte do campo para o pasto. Então é como se eu estivesse falando, sai as pessoas do campo, entra as ovelhas. Aí alguém pode pensar assim, não, professor, e aí as pessoas vão para onde? As pessoas vão para o lugar que elas precisam de ir. Então nós temos aqui, ó, sai as pessoas, entra as ovelhas. E as pessoas, Anderson, vão para onde? As pessoas, antes, pelo amor de Deus, as pessoas, elas vão trabalhar na indústria. Mas, professor, são muito mais pessoas do que vagas de trabalho. Pois é. Na indústria, elas vão ser mão de obra barata. Lá na frente, quando vocês estudarem a teoria marxista, né, dentro da lógica socialista, é claro, socialismo científico, ele vai falar de um exército de manobra. É assim que você forma um exército de manobra. A máquina, ela elimina trabalhadores. Então você está tirando pessoas aqui, levando ela para o centro urbano. Por quê? Máquina fica no centro urbano. Essas pessoas vão se aglomerar no centro urbano e vão precisar do quê? Do emprego. Então, quando você faz isso, você já condiciona péssimas condições de vida, péssimas condições de trabalho, que é isso que a gente vai ver acontecer na Revolução Industrial. As pessoas serão obrigadas a trabalhar na indústria, porque não tem outro lugar para elas trabalharem. Automaticamente, trabalhando na indústria, elas vão receber salário, e o salário é muito ruim. Então, é aqui, ó, com a Revolução Industrial, que você tem uma pergunta que aparece de vento em polpa em vestibular. Com a Revolução Industrial, você tem a modificação do mundo do trabalho. Então, ó, modifica o mundo
do trabalho. Isso é importante vocês saberem, porque isso aqui é interpretação. Como assim, Anderson? Até então, gente, como é que era o mundo do trabalho? As pessoas trabalhavam no campo, produziam o que elas precisavam para sobreviver e de vez em quando faziam um bico e ganhavam um extra. Ponto. Quando entra a indústria, não tem mais a terra, porque a terra foi me tomada. Então eu só tenho trabalho. Então não tenho como eu mesmo produzir o meu alimento. Então se eu não tiver emprego, fudeu. Vou estar perdido aí na parada, porque eu vou depender de grana. Nós estamos em pleno século XXI fazendo isso. Sacaram? Por isso que precisa do auxílio emergencial, gente. Não é porque as pessoas são vagabundas, não querem dinheiro. Tem gente que não tá sem trabalhar, vai fazer o quê? Fala pra mim. Não pode abrir isso, não pode abrir aquilo, tá fechado isso. Quem tem que sustentar a galera? O Estado, aí. Então a gente modifica o mundo do trabalho. E nesse caso aqui modifica muito. Por que, Anderson? Porque aí vai entrar para o mundo do trabalho as mulheres. As mulheres vão entrar para o mundo do trabalho porque elas tratam a máquina com diferença. As mulheres conversam com a máquina, elas conseguem desembolar o fio da linha. Os homens são truculentos. As mulheres vão ter menores salários. Aí alguém poderia, professor, mas essa também tem menor força. Mas não precisa de força no TEAR, necessariamente a força de um homem. A produtividade era idêntica e talvez até maior, porque a mulher tinha esse trato. As mulheres vão receber menos. É aí que começa o assédio moral nos lugares, que a gente fala tanto hoje de assédio moral, é aqui. Você já imaginou uma mulher que tinha 8 filhos, era casada, o marido não arrumou emprego e ela conseguiu emprego na fábrica? Ela vai ser constantemente assediada, porque senão ela perde o emprego. Porque normalmente quem toma conta da fábrica é um homem. E aí? Nossa, professor, gente, não estou aqui contando historinha não, é verdade isso. E ganhava pouco. As crianças começam a ser vistas como mão de obra de indústria. As crianças, gente, crianças menores eram extremamente eficientes em alguns trabalhos. Colher ponta de fio, né, que é o processo de limpar o tear. Elas eram igualmente como as mães, né, dilaceradas por máquinas. A substituição de um trabalhador que se dava de a forma mais complexa. Morria um, jogava na rua e trazia o outro para trabalhar. Tosco. Você acha que o ser humano vai aguentar uma forma de trabalho igual essa aqui? Não existia lei trabalhista. As leis trabalhistas, elas começam a existir a partir das movimentações feitas das pessoas que estão aí, ó, nesse mundo de trabalho doido aí, né? As pessoas começam a movimentar a partir daí. Por que elas começam a movimentar a partir daí? Porque elas vão observando que as condições que ela tem de trabalhar são ridículas. Aí, por causa da modificação no mundo do trabalho, nós vamos ter os movimentos dos trabalhadores, que nesse momento pode ser chamado de operários, não tem problema, né? Movimento dos trabalhadores, os operários, né? E o movimento dos trabalhadores, da forma que ele nasce, é da forma mais tosca que existe. É o movimento baseado na quebra de máquinas, um movimento ludista. Ou seja, para nós, né, podermos ganhar alguma vantagem do dono da empresa, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar as máquinas. E dá vantagem? Dá, porque máquina para substituir uma máquina ela é muito cara, então demorava, não era tão rápido assim. Hoje não, hoje é mais acelere, né? Mas nós estamos falando da primeira revolução industrial. Então a galera começou a quebrar a máquina. Passou uns anos, eles descobriram que quebrar a máquina não fazia tanto sentido assim. Era necessário ter um movimento mais robusto, inclusive burocrático. Vai começar o cartismo. E aí eu tenho algumas considerações a fazer sobre o movimento cartista. Por que, Anderson? Porque quando você pega o ludismo, você tem aqui, por exemplo, 1811, né? O período que o ludismo ele evoluiu aí, ó, 1811, 1818, tá? Quando você pega o cartismo, que é o outro movimento, você vai ter o cartismo ele atuando em 1832 ou a partir de 1832. E aí a gente tem que pensar algumas posições. Quando você faz o movimento cartista, você leva em consideração a burocracia. Por quê? Porque movimento de cartas insere-se duas coisas, leitura e escrita. O trabalhador precisava ter acesso à educação. E aí você começa a movimentar uma outra forma, né? O movimento cartista, ele é a ideia de você fazer reivindicações por meio de cartas.
Ou seja, olha, nós estamos satisfeitos com isso, isso e isso e queremos uma resolução da empresa. É o movimento cartista que entra em 1848 na crista da onda dos movimentos maiores, que são, por exemplo, as famosas internacionais trabalhistas, que a partir de 48 já começa a discutir a questão do socialismo, né, a questão do anarquismo, a questão das teorias raciais, que nós vamos falar disso em breve. Então, a partir daqui, você já tem outras figuras encontrando aqui. É a partir do movimento cartista que lá na frente, nós não vamos ficar falando muito disso aqui agora, mas lá na frente nós teremos aqui, ó, o que nós chamamos de trade unions, que é o que nós vamos criar depois com o nome de sindicatos. Mas os sindicatos, eles merecem um outro contexto aqui para a gente poder entender da melhor forma possível. Mas só para vocês entenderem a linha do tempo dos sindicatos aí, é assim que eles surgem, tá? Basicamente, sindicato é movimento que faz com que o trabalhador seja ouvido, né? Eles buscam aqui uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de sobrevida aí do trabalhador, beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? A Revolução Industrial, ela é, na geografia, tratada de outra forma, espero que vocês entendam. Na geografia, normalmente, você vai ver a evolução da Revolução Tecnológica. Então, você vai ver a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial e aí vai. Nesse momento aqui das trade unions, nós já estamos falando da segunda Revolução Industrial. E aí nós vamos precisar de um outro contexto aí, beleza? Tamo junto, até a próxima.